Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte. Isso mesmo, hoje não é uma aula de matemática. Meu nome é Jonas e eu vou participar hoje com vocês da aula da professora Fernanda de arte, né? A aula hoje, muito importante, a gente vai falar um pouquinho sobre música, né, Fê? Isso, pessoal. Tudo bem, galera do 7º ano? Nós vamos falar hoje sobre formas de registro musical. Eu vou começar a nossa aula, pessoal, falando sobre a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, que é a habilidade do currículo paulista. E lembrando que essa aula, pessoal, é um recorte que tem no livro e no caderno do professor. Então, se vocês quiserem dar seguimento, pode ir lá no caderno que tem tudo isso. Então, vamos lá. Habilidade: explorar e identificar diferentes formas de registro musical, notação musical tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea, bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas de registro mesmo, tá, pessoal? De música. Vamos lá. Só lembrando, música. A música ela é uma linguagem da arte. E por ela ser uma linguagem, ela possui um sistema de escrita próprio dela, tá? Um sistema que, combinados, formam uma leitura para a pessoa que está trabalhando com essa música consiga entender. Bom, vamos lá. Bom, a música ela é um conjunto de sons ordenado, constituído por 3 elementos básicos. Tem mais elementos nisso aí, tá, pessoal? É só a gente está pegando os básicos, que é o ritmo, que é uma ordenação de som em determinado tempo, a melodia, que é combinação de sons sucessivos, e a harmonia, que é uma combinação de sons tudo junto, simultâneos. Então, juntando essas 3 combinações, esses 3 elementos, a gente consegue formar uma música harmoniosa, tá? Com sons sucessivos e simultâneos num determinado tempo. Então, já estamos começando a falar sobre escrita aí, pessoal. Vamos lá. A gente vai para uma interação do chat já. Eu quero que vocês digam para mim, digam para o professor Jonas, se você sabe como que a música ela é constituída, se você sabe me dizer como que ela é escrita. Se você conhece o sistema de escrita da sua música preferida, como que você acha que é escrito, tá bom? Eu vou dar 2 minutos no chat para vocês escreverem, as perguntas ficam na tela. Retornamos aqui, voltamos, muitas respostas, olha, bombando o chat aqui, viu, Fê? A maioria das respostas que colocaram foi de partituras e símbolos. Colocaram também melodia, ritmo e harmonia. Olha que legal também o que colocaram. Colocaram cifras e pentagrama, tá?
a Raíssa colocou, o Gabriel colocou, por notas também, né? A Giovana colocou, muitos colocaram isso. E, como eu vi aqui no chat também, eu queria mandar um abraço ao professor Evandro. Ele está presente na aula, participando aí também, tá? Ele é de Santos, hein? Olha, um pouquinho longe. Legal, obrigada, professor. Bom, pessoal, é isso mesmo. Gostei de ver, assim, da participação. Eu sei que quem falou sobre pentagrama, falou umas palavras mais difíceis, com certeza já são pessoas que já lidam com música. Muitos de vocês tocam algum instrumento, participam de algum evento na sociedade, né, de música, e vocês responderam muito certinho, muito legal. Vamos lá, pessoal. Formas de registro musical. Então, ele acontece por meio de um sistema de escrita baseado em sinais, símbolos e figuras. É a mesma coisa quando a gente vai escrever um texto. A gente não usa ponto, vírgula, as palavras certinho, as palavras com acento, sem acento. O registro musical, pessoal, é a mesma coisa. Ele tem um sistema próprio dele diferente. E essa escrita ela pode ser tradicional, que é utilizada um sistema convencional, padronizado, e pode ser um não convencional, que é o criativo, e a gente vai falar disso mais para frente. E esse criativo ele pode usar elementos diferentes para representar a sonoridade, inclusive aqueles do registro convencional. Pessoal, mais uma pergunta no chat. Agora eu quero saber se você já viu alguma partitura musical, onde? E se você sabe o nome dos símbolos dessa escrita. Vou dar 2 minutos para vocês escreverem para o professor Jonas se vocês já viram e se vocês conhecem. Retornamos aqui, né? Fê, muitas respostas colocaram que sim, muitos já viram, né, uma partitura, né, uma definição, né, de como faz essa escrita musical, né? Alguns alunos mencionaram que, inclusive, tocam, né? Já participaram, já sabem mais ou menos algum instrumento, alguma coisa, né? E os alunos mencionaram, inclusive, as diferenças entre as chaves. Aí você pode até explicar melhor que eu. Peguei uma aqui que foi muito legal, que ele toca saxofone. Felipe Demor, ele toca saxofone. Olha que legal, né? Esse daí tem que saber partitura mesmo, né, Fê? Legal, hein, Felipe? Nossa, muito bacana, adorei. Pessoal, assim, pensando no Felipe, pensando na professora Fernanda, a professora Fernanda não toca nenhum instrumento, o professor Jonas toca violão. Essa aula que a gente está passando hoje é só um pequeno recorte, assim, é só para a gente ter uma noção do como que acontece a escrita. Mas, assim, o ideal é que quem toca instrumento, quem tem interesse, tem que se aprofundar, porque não é fácil ler partitura
né? Realmente é como se você estivesse aprendendo um outro idioma, tá bom, pessoal? Mas muito legal que vocês escreveram, que já conhecem, já viram. Isso é muito bacana. Vamos lá. Notação musical, pessoal, é um registro gráfico dos sons. Então, a partitura convencional ela é composta por notas musicais diferentes que registram sons em relação aos seus parâmetros de altura e duração, dentro de padrões de escritas estabelecidos ao longo da história da música. No próximo slide, pessoal, a gente vai falar mais um pouquinho sobre partitura convencional, depois eu vou mostrar para vocês um gráfico, como é que fica isso, tá? Então, partitura convencional, como eu disse, são as notas musicais numa partitura convencional. Elas são distribuídas em linhas, ocupando espaço, são 5 linhas, e muitas vezes surge também na partitura a letra da canção. Às vezes sim, às vezes não, tá, pessoal? Então, essas linhas, elas são chamadas de pauta ou pentagrama, que são 5 linhas horizontais e paralelas, onde a gente escreve as notas e os demais símbolos do sistema da notação musical. Então, um exemplo das notas musicais. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aposto que todo mundo já conhece, nem que seja em música infantil. Vamos lá. Próximo slide vai ter a figura de uma pauta com símbolos convencionais. E nessa pauta, pessoal, tá escrito a música, que se eu entregasse essa pauta para alguém que toca violão, guitarra, gaita, ele saberia ler e seria a música Cai, Cai, Balão. Tá? Então, as notas musicais, 5 linhas, clave de sol e as notas musicais, tá certo? Só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Pessoal, mais uma perguntinha no chat. Eu queria saber se vocês já tinham visto essas partituras musicais em algum lugar. Eu falei algumas notas, alguns nomes de elementos. Se vocês conhecem outros elementos, eu vou dar esse chat eu vou dar só um minutinho. Queria saber se vocês já viram esse tipo de partitura convencional. Quem já viu, me conta. E se, além dos elementos que eu falei, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, se vocês conhecem outros nomes, tá? Dessa vez é pouquinho, 1 minuto para responder para o professor Jonas. Retornamos aqui, né? Olha, Fê, muitos responderam que sim. Mencionaram que já viram uma partitura em algum momento, alguma vez. Vou até colocar aqui, ó. João Felipe colocou que toca até violoncelo. Muito legal os alunos aqui. Meu, acho que essa série aqui é muito importante. Acho que todo mundo aqui domina bastante essa parte, nesse conceito, né? Então, eles colocaram que muitos já viram. Então, já viram essa questão da partitura e tal. Eu vou ser bem sincero. Eu já vi, mas eu não sei ler e não sei entender. Eu toco o violão através da cifra, né? Que é acho que uma forma que você pode até explicar melhor, né? Pessoal, que legal, muito bom. Então, só lembrando assim, só comentando com vocês, a cifra também é uma forma de leitura, como o professor Jonas falou, né? Ele toca violão lendo. A cifra é uma forma de leitura também, tá? E tem a cifra e a partitura. Por exemplo, pessoal, nós temos, além das notas musicais, nós temos as figuras do som, a semibreve, a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, tá? Semifusa, são só formas de dizer. É como se eu estivesse falando para vocês o abecedário. ABCD, aí só que em vez de ser ABCD vai ser isso, fusa, semifusa, tá? Dentro das
partituras. É muito legal, eu sei que tem bastante gente, tanto no 7º ano como em outras séries, que toca instrumento musical e participa dessa outra linguagem da arte. Isso é muito bacana, pessoal. Então agora a gente vai falar sobre partitura não convencional. E algumas pessoas chamam de partituras criativas. Então assim, pessoal, a partir do século XX, os compositores resolveram experimentar novas formas de registrar o som, utilizando gráficos e figuras diferentes, ilustrativas, com desenhos. E esses registros, eles são chamados de partituras não convencionais ou partituras criativas, porque é o próprio autor que cria, e mais para frente a gente vai ver como que a gente pode fazer isso. Então, vamos passar para frente. Então, essas partituras não convencionais, elas utilizam símbolos livres, não segue uma regra de notação convencional, de notação musical. Não segue regra, mas ela tem que ser feita de uma forma, com um sistema direitinho, senão não dá para entender. Então, as partituras não convencionais ou criativas, elas podem apresentar diferentes formas para registrar, tá? A música, as pausas, roteiros diferentes e improvisação espontânea. Então, sai da sua cabeça. Mas é como eu falei, pessoal. Ela é diferente, mas ela tem que seguir pelo menos uma regra mínima. Já pensou? Eu vou fazer uma música para o Jonas tocar no violão. Se não tiver uma regra certinha e bem descrito, ele não vai saber tocar para mim, né, Jonas? Não vou saber mesmo. E olha, e assim, a gente tem que entender como que ela vem, né, Fê? Porque assim, se eu receber uma partitura hoje eu não sei ler, não sei identificar. Mas se tivesse um código lá, acho que até arriscaria, né? Legal. Tá vendo, pessoal? É como o professor falou, assim, partitura é uma linguagem difícil de ler. Você tem que estudar. Às vezes são anos de estudo para você começar a entender uma partitura. É como eu falei, é como se fosse um outro idioma. Vou começar a falar inglês. Vou começar a tocar um instrumento musical. Então você vai começar a entender os meandros de como funciona isso. Vamos lá. Escrita de música criativa, pessoal. Teve um dia que um músico chamado Jarbas Agnelli, ele estava dormindo, ele acordou, abriu a janela pela manhã e viu nos fios uma imagem muito bonita, uns fios e uns passarinhos nos fios. Ele olhou, em vez de ele ver o passarinho nos fios, ele teve uma inspiração e ele viu uma música. Ele viu uma partitura musical. Ele fotografou aquele fio e ele imaginou como se fosse um pentagrama e os pássaros como se fossem as notas musicais. E ele compôs uma música em cima dessa fotografia, pessoal. Então, nesse caso, a fotografia inspirou a criação de uma partitura, inspirou a criação de uma música. E aí, com isso, a gente vê um procedimento de notação musical não convencional, criativa, baseada num fato cotidiano em uma imagem. No próximo slide, vou mostrar para vocês a foto, tá? Dos fios e dos passarinhos. Então, imagina que você conhece bastante música, sabe ler, né, umas notas musicais, pentagrama, e olha uma foto dessa e cria uma canção, tá bom? É uma forma, pessoal, de notação criativa. Vamos lá, próxima imagem, pessoal, é de uma partitura não convencional, novamente, criativa. Então, quem fez isso aqui criou estrelinha, som da boca, triângulos verdes, som da perna. Círculo vermelho é o silêncio. Em vez de ele usar essa partitura para fazer o instrumento musical, ele vai usar o próprio corpo para fazer. Você acha que será que dá para montar alguma coisa com som da boca, da perna e o silêncio? Você acha, professor Jonas, dá para ler bem isso aqui? Eu acho que sim. Colocando essas informações aí, como você colocou no canto, eu acho que eu consigo identificar todas, né? Então eu sei aí o que eu tenho que fazer, né? Usando a voz, né? Usando o som da boca, né? Usando essa parte e usando também a palma, né? Como você colocou. E eu sei os momentos também do silêncio. Então, graças a essa parte aí que você colocou relacionada à informação, que eu acho que eu consigo ver, né? Acho que se não tivesse ela, eu ia falar para você, legal o desenho, viu, Fê? Bacana, professor. Então, pessoal, vocês veem que tem uma ordem,
e ela tem além da ordem, ela tem uma descrição do que é cada coisa. Então, a gente pode fazer uma partitura criativa? Pode, desde que seja bem escrita. E essa partitura não criativa ajuda para quem ainda não, só por exemplo, o professor Jonas que ainda não lê partitura, pode ajudar a criar música, criar eventos musicais, sem precisar ler uma partitura. E fora que é uma forma divertida, né, pessoal? Eu adoro desenhar, né? Então, como a gente pode ver, a gente observa no desenho a pauta, que são as 5 linhas. Pode voltar lá no desenho, por favor? Obrigada. Então, a gente observa a pauta, que são as 5 linhas, os símbolos, que são as estrelas, os triângulos e o círculo, e a legenda. Tá vendo a legenda lá em cima? Que informa o que cada símbolo significa. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Mais uma interação no chat. Eu queria que vocês tentassem, pega um lápis, pega um papel e tenta reproduzir para mim essa partitura. Essa aí, eu vou deixar essa parte, em vez de eu deixar a pergunta no chat, eu vou deixar essa partitura para vocês, das estrelinhas, com os triângulos. Eu queria saber se vocês conseguem reproduzir com o corpo. E aí vocês contam para o professor Jonas que ele vai me dizer se vocês conseguiram. Eu vou dar para essa interação um pouquinho mais de tempo para você conseguir ler e fazer o som da boca, fazer a batida na perna, fazer o silêncio. Eu vou dar 3 minutos, pessoal. Depois vocês contam aqui pra gente. Retornamos aqui, né? Olha, Fê, muitas respostas que eles conseguiram fazer. A Ana, o Carlos, Guiomar, a Júlia, todos conseguiram fazer e executaram bem, conseguiram fazer. Eu vou ser bem sincero para você.
Eu fiquei aqui nesse intervalo tentando aqui, mas eu não consegui muito bem, não. Eu não consegui essa coordenação motora de fazer um som com a boca, bater palma e silêncio. Vou ser bem sincero com você que eu acho que eu tenho que treinar um pouquinho mais. Talvez numa próxima aula eu até tente fazer para você, porque não foi muito bem, não. E além disso, muitos alunos falando aqui, os instrumentos que eles tocam, olha que legal. Violino, o Isaac toca, guitarra, tem um que toca trompete, o Guilherme aqui toca trompete, olha que legal, é uma coisa bem diferente, né? Não é costume, né? A Suzy de Souza falou que toca órgão, olha que legal, esse é bem difícil mesmo, hein? Se ela sabe, acho que ela sabe até ler partitura, porque esse é bem complicado, né? E alguns que não conseguiram, né? Que não conseguiram fazer, não fiquem decepcionados, porque eu tô com vocês, tá? Então, foram muitas dessas respostas, tá, Fê? Pessoal, gostei muito, eu fico muito feliz quando vocês dividem essas coisas comigo. Olha, professor, eu toco instrumento musical, eu participo de alguma banda, de alguma música, toco música, participo do coral da igreja. O Jonas estava comentando que não conseguiu fazer, pessoal, antes de começar a aula, eu fiz antes, eu tentei, mas eu tentei umas 8 vezes, pessoal, 8 vezes para conseguir sair uma vez. Então, é difícil mesmo, né? Tem gente que é gênio, já de primeira consegue. Mas é complicado mesmo, pessoal. E assim, muito obrigada por vocês dividirem os instrumentos, para quem tentou fazer, quem não conseguiu também. E assim, eu tentei 8 vezes e é só risada. Eu só dou risada, gente. Eu dou risada sozinha aqui, porque é para se divertir mesmo, é uma coisa para divertir. Pessoal, eu vou lançar mais um desafio no chat para vocês responderem para o professor Jonas. Eu queria saber se para vocês é possível desenhar uma música. E pensando na sua música preferida, como que ia ser essa representação? Quais seriam os desenhos que você iria colocar para representar a sua música preferida? Quais as figuras que representam? Depois eu e o professor Jonas também vamos falar das nossas músicas preferidas e como que a gente representa. Eu vou deixar para vocês 3 minutos. Primeira coisa, pensa na música, a cabeça, aí a música vem para o coração e depois vem para as mãos. E aí você desenha. Quais são as representações, os desenhos? 3 minutos, pessoal.
Retornamos aqui, né? Voltamos do chat. Olha, as respostas aqui foram bem diferenciadas, claro, né? A Sara Mazan, se eu errei, desculpa, tá? Diz que adorou a ideia de uma partitura diferenciada, viu? Adorou fazer uma coisa bem diferenciada. E muitos alunos acham que é possível desenhar uma música mencionando cores e formas, inclusive. Eu recebi uma aqui, que eu achei muito interessante falar para vocês, que é da Gleice Salles. Se eu errei o nome, desculpa, tá? Ela colocou que seria 2 cavalos, né? Ela conseguiria colocar 2 cavalos e aí ela colocaria mais cavalos para representar uma música country, né? Que eu acho que é o que ela gosta, né? Acho que é essa a ideia que ela colocou. E para responder a pergunta que você tinha me feito, eu gosto da música de rock, né? Eu gosto do Guns N' Roses, né? Da música Sweet Child O' Mine, e eu penso, como é muito, tem o solo de guitarra, né? Eu pensei muito em colocar as guitarras e alguns corações. Foi a ideia que eu formei, né? Para montar essa. E a sua, Fê? Bom, pessoal, eu gosto da música Coração de Estudante, do Milton Nascimento. E toda vez que eu penso nessa música, eu penso na cor amarela. E quando eu também estou escutando, que como eu gosto muito dela, eu escuto de vez em quando aqui em casa. Aí, quando eu fecho os olhos, eu imagino uma paisagem de montanha, com vários tons de verde, né? Pessoal, uma ideia que me ocorreu aqui é que um videoclipe, ele pode ser também, é uma forma de desenhar uma música. E aí um bom exemplo disso é aquela música Aquarela, do Toquinho. Quem tiver acesso à internet, às redes sociais, procura a Aquarela do Toquinho e vocês vão ver como que funciona a música desenhada. Ela é toda desenhada de acordo com o que o compositor vai cantando a música. É só uma dica, tá, pessoal? E com certeza vocês são muito musicais, muito ligados em músicas. Procurem assistir alguns videoclipes, que o próprio videoclipe já conta a história da música em forma de desenho. Então, não deixa de ser uma partitura criativa, tá? Eu vou lançar para vocês aqui, pessoal, um desafio que, na verdade, é como se fosse uma lição de casa. Seria interessante que vocês fizessem, eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Eu e o professor Jonas, nós vamos fazer também. Então, como que é? Você vai criar uma partitura criativa, não convencional, utilizando desenhos, formas geométricas, cores, figura, qualquer símbolo para representar os sons e o silêncio. Você pode escrever essa partitura no seu caderno. Aí você, depois que você escreveu, você tenta você mesmo interpretar o que você escreveu. Então lembra, tem que ser escrito de uma forma organizada, senão nem você entende, nem ninguém, nem você mesmo consegue entender. Então você interpreta e você pode interpretar usando coisas da sua casa, panela, o seu próprio corpo, estojo, régua, lápis, qualquer coisa que tiver mais fácil para você, qualquer fonte de emissão sonora, tá, pessoal? Pegar tudo aquele que a gente balde para fazer um tambor, né? Pegar aquele balde para fazer um tambor, né, Fê? Boa ideia. Então, pessoal, e não só o balde para fazer o tambor, mas sabe uma forma de música, quando você pega um copo de água e vai jogando no balde, assim, vai formando aquela musiquinha de chuva ou de água, de cachoeira, serve também, pessoal. E o que você tiver em casa, tá, pessoal? Então você escreve. O que você vai fazer depois? Você grava um vídeo, você interpretando a sua própria música, sua composição, fotografa a sua partitura e troca com o seu amigo, troca com o seu melhor amigo. Vê se ele consegue interpretar a sua música e pede para ele interpretar a sua também. Ó, eu garanto para vocês vão dar muita risada, vão se divertir, vão aprender o que a gente aprendeu aqui, vai reforçar o que a gente aprendeu aqui, porque, como eu disse, pessoal, notas musicais, partitura, são anos que a gente leva para aprender. Aqui foi só um recorte mesmo, tá? E aí eu desafio o professor Jonas a fazer uma para mim e eu vou fazer uma para ele, certo, professor? Pode deixar, vou fazer, vou colocar nas minhas redes sociais também, vou colocar lá, quem quiser pode mandar para mim também, o que tiver, eu passo para você depois, tá, Fê? E aí eu vou fazer uma bem legal, tentar um pouquinho de um rock aí, para a gente se animar, tá? Para a gente fazer uma coisa mais heavy metal aí, tá?
Legal, pessoal. Só lembrando que eu convidei o professor Jonas de matemática, pessoal, porque música e matemática pode não parecer, mas tem tudo a ver, né, professor? Sim, verdade, né? Basicamente a música é uma harmonia, né? E a matemática entra muito, né? Tem até uma relação que nós podemos ver, que não sei se cabe aqui no momento, mas futuramente na matemática, as distâncias, né? A forma com que você identifica uma nota musical, né? Ela tem um comprimento, né? Então é como se fosse uma corda, né? O violão é o melhor exemplo para isso, né? Conforme a distância tem dessa corda, né? Você toca, que matematicamente a gente enxerga isso, né? Você tem a nota. Então, basicamente seria isso, tá, Fê? Legal, pessoal. Então vamos lá, nós chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente só vai retomar o que a gente aprendeu hoje, tá? Eu espero que vocês façam o desafio. Então, nós identificamos e analisamos diferentes procedimentos e técnicas de registro em notação musical e partituras. Fizemos apreciações de partituras convencionais e as não convencionais, que são as criativas. E a gente conheceu diferentes técnicas de registro. A gente sabe que precisa estudar para que a gente possa se apropriar do sistema de escrita, que representa graficamente uma obra musical e as regras de representação, que eu falei para vocês. É como se fosse outro idioma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Obrigada, professor Jonas. Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Precisando, estamos aí, a gente participa, a gente brinca e o desafio está lançado, hein? Eu vou fazer o desafio e te mando. Legal, pessoal. Espero que vocês se divirtam fazendo o desafio. Obrigada pela presença de todos vocês, pela participação dos professores, alunos. E a gente se vê na próxima semana. Obrigado mesmo, viu, Fê? Valeu, foi um prazer estar aqui com vocês. E muito obrigado mesmo. Essa aula máxima aqui de arte, tá? Sou professor de matemática, mas fala de arte, né? Obrigado mesmo a todos. Foi um prazerzão, viu? Muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado, viu, Fê, pelo convite. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.